Este é o nosso chamado. Esta é a nossa missão. Seguir avante, sem hesitação, sem recuo, sem olhar para trás. Vamos avançar mais rápido. Vamos alcançar mais longe. Vamos transformar mais vidas. Pois Deus está conosco, abrindo caminhos e guiando cada passo. Levante-se, Igreja Quadrangular. Este é o nosso tempo. Avante e sem parar. Aleluias. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Coloque-se de pé nessa hora no seu lugar. Estou muito feliz com a sua presença aqui nessa noite, porque juntos nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos agradecer a Ele, poder falar: Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado porque nós estamos aqui nessa noite, podendo respirar, podendo ser grato a Deus, podendo estar com irmãos, podendo sorrir, podendo chorar, mas acima de tudo, nós sabemos e temos a certeza que o Senhor Jesus, Ele está à frente de nossas vidas, de nossas casas, dos nossos negócios. Eu creio, ó Pai, eu creio em Ti. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, meu Senhor. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Que tudo que fizemos aqui, eu tenho certeza que já é para a honra e glória do Senhor Jesus, amém, igreja? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, vamos pedir que Ele venha nos abençoar. Eu não sei qual que é a tua expectativa para essa noite, eu não sei quais são as suas ansiedades, os seus desejos, o que tem aí guardado no teu coração, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Deus que nós cremos, Ele pode muito mais do que aquilo que você espera, muito mais. Ele pode todas as coisas nós podemos no nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença que está aqui nessa noite, ó Pai. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada pai de família, cada pessoa representando aqui um ente querido. Senhor, muito obrigado, porque eu creio que, ó Pai, o teu amor nos constrange. Eu creio, ó Pai, que a paz que nós temos, ó Pai, ninguém, o mundo inteiro, ninguém pode nos dar. É uma paz que excede todo entendimento, ó Pai. A paz que só vem no teu nome. Pai, Senhor, por mais que tudo ao nosso redor possa estar desmoronando, nós acreditamos e cremos que no teu nome, ó Pai, o nosso amanhã pode e vai ser muito melhor do que o hoje, ó Pai. Obrigado, Jesus, pelos irmãos que estão aqui para juntos louvarmos. Obrigado por cada irmão da parte técnica que está aqui, Senhor, desde a mesa de som, os diáconos, quem nos recepcionou lá no estacionamento. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque isso é igreja, é contar um com os outros, é nós podemos compartilharmos o teu amor, é podermos, ó Pai, nós chorarmos juntos, vencermos juntos, ó Pai, porque nós acreditamos que o Senhor está aqui no nosso meio, ó Pai. Igreja, eu quero agora te motivar e te desafiar a poder levantar as suas mãos como sinal de rendição a Ele. E você vai agora agradecer, ser grato a Deus, porque você está aqui nessa noite. Eu quero que você agradeça a Deus, porque você pode respirar, você tem uma vestimenta aqui para estar aqui nesse lugar. Muitos vieram com um carro aqui, Senhor, muitos vieram direto do trabalho. Eu quero ser grato a Ti, ó Pai, porque todas essas coisas, ó Pai, nós temos em Ti. Nós somos gratos a Ti, ó Pai. Obrigado, Santo, Santo, Santo é Teu nome, Jesus. Santo é Teu nome. Por isso, igreja, vamos cantar. Louve o nome do Senhor. Cante assim comigo, ó Pai. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração, ser glória, sem
agora e dá um abraço a quem está do seu lado. Dê um abraço nele e fala: meu irmão, que seja uma noite abençoada na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. As palmas da igreja. Obrigado, Jesus. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim, em sua mão a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Cante, igreja, vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Cante, igreja, o nosso general é Cristo, seguimos os nenhum inimigo. Com toda a tua força, igreja, cante mais uma vez. O nosso general é, seguimos os e nenhum inimigo nos resiste. Com toda a tua força, igreja, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. E nenhum inimigo nos resistirá. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Igreja, não importa o tamanho da provação, não importa o tamanho do nosso adversário e nem da guerra em que nós estamos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está à frente, e a vitória já é minha, ela já é sua, já é da sua família, a vitória já é lá dentro da sua casa. Eu creio que grandes coisas o Senhor preparou para cada um de nós, amém, igreja? Vamos louvar o nome do Senhor, aleluias. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Louvemos o nome do Senhor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Exalta o nome dele, igreja.
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante, igreja, adora o nome do Senhor. Cante, cante, aleluia. Glória a Deus. Pega a sua voz, igreja, e adore o nome do Senhor. Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Igreja do Senhor, coloca a mão no teu coração e cantemos aleluia. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está aqui. O nome do Senhor é glorificado sobre todo nome, honras, glórias e louvores, ó Pai. Nós entregamos e damos a Ti, ó Pai, porque Tu és o único Deus, o Senhor, que merece honras e louvores nessa noite, ó Pai. Queremos Te adorar e entregar o nosso melhor, porque Tu és merecedor, ó Pai. Santo, santo, santo. Quero
entregar e derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito e abre o céu, enche o teu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela noção. Sabes todos os meus dias, para a vida e para a morte eu vou andar com o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Separou e marcou no seu altar para servir. Obrigado, Senhor, porque na tua presença, ó Pai, nós somos os teus filhos. É na tua presença que nós encontramos afago ao nosso coração. Santo, bendito seja o teu nome. Aleluia, quero me apresentar. Quero me apresentar a ti, ó Deus. Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus compridos. Cante, igreja. Que possas achar em mim, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o meu coração. Pega a sua voz e cante, igreja. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabes todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Que separou, me marcou no seu altar. Cante, igreja, o Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Vem banda, o Senhor. O Senhor conhece os que são seus. Nessa noite o Espírito Santo, Ele manda ministrar na tua vida, que Ele está selando a tua vida, a tua casa de todo mal. Ele está blindando você, igreja. O Senhor Deus, nessa noite, Ele te chama pelo nome. Ele sabe quem é você, Ele sabe a tua causa, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece os seus desafios, Ele conhece todos os nãos que você tem recebido. E Ele diz para você que esse é o processo. Ele manda te dizer que esse é o caminho, é o meio pelo qual você vai ser mais do que vencedor. Nome sobre todo nome, Deus do impossível é o nome dele. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Problemas, dificuldades nós passamos, mas em Ti nós somos muito mais do que vencedores, ó Pai. Que o Teu nome
igreja a cantar: o Senhor conhece os que são seus. Me separou no seu altar para servir. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Até que o Senhor tem cuidado da tua igreja. O Senhor cuida de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor. Santo, santo e glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Paz seja convosco. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, que hoje você não olhou para o frio e está aqui. Amém. Deus tem algo para entregar em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelos pedidos de oração, pelos projetos de vida. Estenda suas mãos. Profetiza bênção aí sobre essas vidas. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor nesta noite, Deus, cada pedido de oração. Cada vida, Deus, que precisa de um milagre, Pai, que precisa de uma intervenção, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, Deus, as pessoas que estão nos hospitais, Senhor, que foram desenganadas pelos médicos, Senhor. A última palavra na nossa vida, Deus, ela não vem do homem, Senhor. A última palavra na nossa vida, ela vem do Senhor, do Deus que cura, do Deus que restaura. E é para esse Deus que nós clamamos nesta noite, Deus. Se entrou alguém aqui nesta noite com alguma enfermidade, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa curá-lo, o Senhor possa curá-la, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, porque aonde o Senhor está, a cura, a restauração, a libertação, Deus. Pai, em nome de Jesus, liberta esse que está preso no vício da droga, no vício da bebida, Senhor, no vício da pornografia, Senhor, no vício dos jogos, Pai. Liberta esse homem, Deus, liberta esta mulher, Deus. Que cadeias caiam nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos libertação sobre cada vida. Nós declaramos famílias restauradas, Senhor. Existe um plano de Satanás, Deus, para destruir famílias, Senhor. Dizendo, Deus, que a família é uma instituição falida, Pai. Mas nós, como igreja, nos levantamos nesta noite, Deus, para repreender todo o ataque de Satanás. Tudo que ele tem levantado contra a nossa casa, contra a nossa família, que caia por terra em nome de Jesus. Que haja paz nessa casa, Deus, que haja alegria, que haja harmonia, Deus, entre pais e filhos, entre irmãos, Senhor. Nós declaramos nesta noite a Tua bênção sobre cada pedido de oração, Deus. Declaramos a Tua bênção, Deus, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos de vida, Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que realiza sonhos, o Senhor é o Deus que abre portas, o Senhor é o Deus que gera recursos, e é para esse Deus que nós clamamos nesta noite, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor possa tocar em cada sonho, o Senhor possa abrir portas, o Senhor possa gerar recursos, Deus, para esse que tem o sonho de ter uma casa própria, para esse que tem o sonho de ter um automóvel, Deus, de ter um negócio, Deus, para esse que tem o sonho de ver a família salva na Tua presença, Deus. O Senhor conhece cada sonho, o Senhor conhece cada coração aqui nesta noite, Deus. E se entrou alguém aqui nesta noite que não consegue mais sonhar, Deus, que ele possa receber, Deus, nesta noite um sopro de vida, um sopro de esperança, Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos sonhos restaurados, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Você pode declarar comigo: meu sonho, meu projeto de vida está saindo do papel, está se tornando realidade na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Amém? Você toma posse de sonhos realizados? Nosso Deus é o Deus que realiza sonhos, amém? Em nome de Jesus, Ele vai realizar o seu.
esse ano de 2026 ainda, em nome de Jesus. Nós temos alguém aqui nesta noite que está fazendo aniversário de idade, de casamento. Se tiver, faz um tchau aí para a gente conhecer. Amém. Não tem ninguém? Não, né? Se tiver, dá um grito. Não. Nós temos alguém nos visitando nesta noite? Se tiver, faz um tchau aí para a gente conhecer. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais alguém? Não? Vamos aplaudir os nossos visitantes nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Amém? Nós vamos consagrar a Deus agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. A palavra de Deus diz lá em Malaquias, né, que quando nós entregamos, né, o nosso dízimo e a nossa oferta, Deus nos promete abrir as janelas do céu sobre a nossa vida. E Deus fala ainda, né, que nós podemos fazer prova, né, prova com Ele. A gente pode fazer prova com Deus. Nosso Deus, Ele é soberano, né? Ele não precisava falar isso para nós, né? Se quiser, você pode fazer prova comigo. Quem sou eu para fazer prova com Deus? Mas Ele fala isso. E prosperidade vai além do que dinheiro. Prosperidade é alegria, prosperidade é saúde, prosperidade é ter harmonia na casa da gente. Prosperidade vai muito além do que dinheiro. Nós conhecemos tantas pessoas que têm tanto dinheiro, né, que não tem a paz que você tem, que não tem a alegria que você tem. E só Jesus, Ele pode fazer isso por nós. Só Jesus que coloca essa paz no nosso coração, essa tranquilidade. Isso é prosperidade. E é isso que o Senhor nos promete. Tudo que acontece aqui na nossa igreja só acontece por conta do seu dízimo, da sua oferta. Agora, lá em casa, né, nas casas, eles estão assistindo o culto. Todos esses equipamentos que tem na igreja, eles foram comprados com o seu dízimo e com a sua oferta. Então, o seu dízimo e a sua oferta vai além do que você pode ver. Vai além do que a gente está vendo aqui. Eles estão sendo abençoados lá na casa deles. Porque um dia você dizimou e você ofertou e nós compramos esse equipamento. Quando nós estávamos lá na igreja antiga, eu falei isso no culto da tarde. Nós sonhávamos com vocês. A gente dizimava e ofertava porque nós sabíamos que um dia vocês iam estar aqui, né? E daqui a um tempo vai ter outras pessoas, mais pessoas novas aqui, e você vai falar: um dia eu semeei nesta vida. Amém? Porque quando nós semeamos na casa do Senhor, essa semente, ela ultrapassa gerações, e os seus filhos, os seus netos, a sua família vai estar aqui. Em nome de Jesus, amém? Na presença do Senhor. Então, consagre a Deus nesta noite, seu dízimo, a sua oferta, a sua vida financeira. Talvez você precise de uma provisão, você precisa de uma porta aberta. Se você precisa de um emprego, faça um voto com Deus nesta noite. Entregue a sua vida financeira para o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos nesta noite cada semente dos teus filhos, cada dízimo, cada oferta, Pai. Que onde eles colocarem a planta dos pés, Deus, que esse lugar seja próspero, que esse lugar seja abençoado, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, Deus, toda falência, toda miséria, todo desemprego, Senhor. Nós repreendemos da nossa casa, nós repreendemos da nossa família, nós repreendemos desta empresa, Senhor, porque nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos, e nós cremos num Deus de provisão, num Deus que abre portas, num Deus que honra, num Deus que não deixa faltar nada aos seus filhos. E é para esse Deus, nesta noite, Deus, que nós consagramos a nossa vida financeira, Pai. Que a fidelidade dos teus filhos, Deus, possa ultrapassar gerações. Que os filhos, que os netos deles colham da fidelidade deles, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode declarar comigo: a obediência quebra toda maldição. A obediência gera prosperidade, gera multiplicação. Pode se assentar em nome de Jesus. Olá,
Sejam bem-vindos aos nossos avisos semanais. Dia 24 do mês de julho, teremos mais um culto de casais. Alinhe com o seu cônjuge, noivo, namorados, para que esse dia especial venha fazer parte da sua agenda. Culto de casais, 24 do mês de julho, às 19h30. Você não pode perder. Dos dias 26 a 29 do mês de julho, estará conosco mais uma vez pastor Fausto França, superintendente da região de Varginha, onde estará trabalhando dias especiais de fé e milagre. Coloque aí na sua agenda para que você não venha perder nenhum desses dias, aonde certamente Deus visitará você e toda a sua família com poder e grande glória. Nós aguardamos você. Olá, meus irmãos, paz, que Deus abençoe vocês. Nesse mês de julho estamos terminando a campanha Quebrando a Maldição do Meio. E eu estou aqui com o pastor Stefano para lembrar você que o diabo não se preocupa com aquilo que você começa. Ele se preocupa em te parar. Você pode começar tudo. Muitas pessoas já começaram várias coisas e não concluíram. A preocupação do diabo não é com o início, mas é impedir você de concluir. Isso mesmo, por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas que o início delas. Ou seja, o fim será melhor, o fim será de vitória, o fim será a cura, o fim será a realização, o fim será um projeto bem sucedido, porque você tem projeto de vida, você é uma pessoa que tem família, você tem sonhos e aspirações. Então, não pare no meio. Deus não quer que você pare no meio, assim como ele não parou quando ele falou com Josué: Josué, eu vim com Moisés até aqui, mas não vai parar. Como eu era com ele, agora eu sou contigo. Vai e atravessa o Jordão. Então, continue. E estes foram os nossos avisos semanais. Fique atento às nossas redes sociais para não perder nenhuma das nossas atividades. Queridos, boa noite. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé aí no seu lugar. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra comigo lá no livro de Atos, quinto livro ali do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Amém? Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 2. A partir do versículo 37. Atos 2, 37. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí? Amém? Glória a Deus. Queridos, então a palavra do Senhor nos fala: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos quantos Deus, nosso Senhor, o chamar. Amém? Glória a Deus. Pode fechar a sua Bíblia, feche os seus olhos por um instante também, e ore comigo neste momento, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa mais uma vez falar e ministrar ao seu coração, dentro daquilo, querido, que Ele quer falar às nossas vidas na noite de hoje, em nome de Jesus. Amado Pai, queremos render graças a Ti, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, na Sua presença, e pedimos de Ti, ó Pai, que mais uma vez a palavra do Senhor venha fazer sentido, Pai, no nosso coração e venha nos impulsionar, ó Deus, para aquilo que é o centro da vontade do Senhor para nossas vidas, que ela encontre em nós, ó Pai, coração que seja terra boa, a qual a semente da sua palavra, Pai, ela encontre a possibilidade de germinar, crescer e produzir os seus frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar aí, tomar o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto que nós lemos aqui da palavra do Senhor
do livro de Atos, capítulo 2, ela traz para nós um momento de virada de chave, né? Na verdade, um momento de virada de estação, pois é o cumprimento de uma promessa que vinha se arrastando aí ao longo do tempo para se cumprir, querido, na vida dos filhos de Deus, aonde nós lemos no capítulo 2 do livro de Atos o cumprimento da promessa do Senhor que foi liberada pelos profetas. Nós encontramos no livro de Joel, nós encontramos o próprio Cristo falando acerca desta promessa que se cumpriria na vida dos seus discípulos, na vida daqueles que escolheram caminhar com Ele. E o livro de Atos, capítulo 2, nos traz, querido, este momento do Pentecostes. A palavra nos fala, querido, que ali em Jerusalém havia mais de 16 cidades ali representadas pelo seu povo, que afluíram para aquele lugar para, então, comemorar o dia do Pentecostes, né, o dia da colheita, a festa anual a qual eles se reuniam ali. Mas, um pouco antes, ali no capítulo 11, capítulo 1, querido, Jesus ele vai trazendo o direcionamento para os seus discípulos antes de ser elevado aos céus, para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem, então, revestidos de poder, até que do alto eles viessem, querido, então, receber o cumprimento desta promessa nas suas vidas. E o texto que nós lemos, querido, é o momento seguinte aonde esta promessa se cumpre. E a palavra do Senhor diz que aquela casa, aquele lugar, ele se torna pequeno para o tamanho do derramar da glória de Deus que foi liberado naquele ambiente. Então, eles, tomados pelo poder do Espírito Santo, cheios da presença do Senhor, eles saem para as ruas. E ali eles vão anunciando o poder de Deus e o fazendo já movidos por este mover das novas línguas. Ao passo que o texto nos diz que ali havia pessoas da Itália, romanos, gregos, pessoas de muitos lugares, e eles ouviam falar das coisas de Deus, eles ouviam falar do reino de Deus na sua própria língua, na sua língua mãe. E isso deixaram todos eles ali atônitos, espantados com aquilo que estava acontecendo. Ao passo que alguns outros, né, já viram de uma outra maneira, até dizendo que aqueles homens que estavam ali balbuciando e falando línguas diferentes, eles estavam, na verdade, embriagados, já na hora 9ª do dia. E então a palavra do Senhor nos fala que Pedro, ele se levanta entre os apóstolos e no meio daquela multidão, e ele começa a discorrer, ele começa a explicar para aqueles ouvintes o que estava acontecendo naquele lugar, o que estava acontecendo naquele momento. E Pedro, então, ele libera o seu primeiro sermão após Cristo ser elevado aos céus. E é sobre este primeiro sermão, querido, que nós vamos discorrer um pouco nesta noite. Quais foram os ensinamentos, quais foram as palavras que Pedro ele lança para que, a partir daí, a igreja primitiva ela começasse a se mover? Porque este sermão, estas palavras, estes ensinamentos de Pedro, eles passaram a ser, então, a base sobre a qual a igreja primitiva ela estava sendo formada, sobre a qual a igreja primitiva ela iria se desenvolver a partir de então. E ao lermos este capítulo 2 do livro de Atos, nós entendemos, querido, que a base, o cerne desta mensagem era totalmente cristocêntrica. Era uma mensagem totalmente pautada e voltada para a pessoa de Cristo. Ao passo que a primeira palavra que Pedro traz a toda aquela multidão para trazer para eles entendimento é quem era a pessoa de Cristo. Quem eram estes os quais eles buscaram, caminharam junto com eles e agora estava continuando essa boa obra a qual Cristo comissionou os seus discípulos.
E a palavra do Senhor, no mesmo livro de Atos, no capítulo 2, lá no versículo 22, diz: varão israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Então, o primeiro ponto que Pedro ele começa a trabalhar com os seus ouvintes é quem era esta pessoa de Cristo. Quem era este pelos quais eles haviam abandonado tudo, eles haviam deixado todas as coisas para trás, para seguir os seus passos, para ir adiante dele? Quem era este homem, senão alguém aprovado por Deus? Senão alguém que foi enviado pelo próprio Deus para ser aquele que representaria a persona de Deus, para ser aquele que mostraria de maneira física quem era Deus no meio do seu povo. Pois para isso Jesus veio, para novamente recriar esta ponte, esta conexão entre Deus e o homem, para desfazer as obras das trevas, para novamente, querido, ser aquele que, através dos seus atos, através da sua vida, nós novamente poderíamos ter o acesso à presença do Senhor. E ele começa a discorrer os feitos de Jesus. A palavra do Senhor nos mostra, amados, que ali no livro de Mateus, capítulo 4, quando Jesus, ele desce as águas do batismo e ele sai daquela água, vem sobre ele, em uma forma corpórea de pomba, o Espírito Santo de Deus. E todos ali naquele ambiente ouvem uma voz dos céus dizeis: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Pedro passa a discorrer e demonstrar para eles quem de fato era este Jesus, a saber, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que ao longo da sua jornada ministerial operou sinais, operou maravilhas, curou, libertou. Foi aquele que não teve dificuldade nenhuma de estar em meio aos leprosos, aqueles os quais ninguém queria estar junto. Foi aquele que teve a ousadia de se assentar com pecadores, de se assentar com cobradores de impostos, de se assentar com pessoas renegadas em meio à sociedade e ali apresentar o Evangelho, apresentar as boas novas para estes, aos quais ninguém mais queria estar com eles. Este homem aprovado era o qual ele estava anunciando agora para os seus ouvintes, este Jesus, homem aprovado por Deus, Filho de Deus, 100% homem, pois nasceu de uma mulher, a saber, a Virgem Maria, mas também 100% Deus, com a sua paternidade vinda diretamente do Senhor. Então, este era o homem o qual eles estavam ali representando, os quais eles estavam ali dando a continuidade nos seus ensinamentos, a continuidade na sua palavra. Então, o fato deles estarem naquele horário do dia, andando, cambaleando e falando em outras línguas, não é porque eles estavam embriagados ou qualquer outra coisa, não, mas é porque eles creram, tomaram posse e aguardaram até o cumprimento das palavras daquele os quais eles tomaram como mestre de suas vidas. E Pedro, ele segue então falando, querido, acerca da morte e da ressurreição de Cristo. Querido, certamente, para os seus discípulos, para os familiares de Jesus, aquele fatídico momento da crucificação foi o momento mais obscuro de toda a humanidade, mais obscuro de todo o período em que eles estiveram com Cristo Jesus. Pois imagina você estar andando com alguém por cerca de 3 anos e meio, pouco mais ou pouco menos, e de repente toda aquela situação sobrevém sobre ele, de humilhação, escarnio, de vergonha, de dor, sofrimento, até chegar ao ponto da crucificação. Certamente, para eles, parecia algo muito errado, parecia algo que não estava certo, não estava dentro do seu contexto,
Mas agora, Pedro, com o seu entendimento esclarecido, ele começa a trazer para os seus ouvintes que o momento da cruz, o momento da crucificação de Jesus, nada mais era do que o cumprimento de um propósito de Deus na vida do seu Filho Jesus. A cruz, amados, por mais trágico que possa parecer, por mais doloroso que possa ser, e por mais amaldiçoado que porque a morte de cruz, ela era separada unicamente, para os piores criminosos da época, mas ela fazia parte do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. Posso ouvir um glória a Deus aí? A palavra do Senhor nos fala, querido, aqui no mesmo livro de Atos, capítulo 3, versículo 18, querido. Um momento que eu vou ler para os irmãos. Capítulo 3, versículo 18, a palavra do Senhor nos fala: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer, Cristo havia de morrer, e não por uma ou duas, mas várias oportunidades, nós vemos também nos evangelhos Jesus preparando os seus discípulos para este momento, que convinha que ele descesse para Jerusalém, para que ali ele fosse pego e ele fosse crucificado pelas autoridades religiosas da época, ele fosse crucificado pela autoridade política da época. Amados, então nada estava fora do controle de Deus. A morte de Cristo fazia parte de um plano muito bem elaborado por Deus, antes mesmo da criação do mundo. Amém ou não amém? Pois a palavra do Senhor nos fala que Jesus, o Cristo, é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Porque foi ali, naquela cruz, que Jesus, ele crucificou o meu e o seu pecado. Amém ou não amém? Foi ali, querido, naquela cruz, que Jesus, ele carregou o castigo que nos tirava a paz, como nos fala o profeta Isaías. É ali naquela cruz, amados, que ele prega a nossa enfermidade, que ele prega aquilo que nos separava de Deus, que ele leva sobre si, amados, que ele leva sobre a sua vida tudo aquilo que nos impedia de ter uma vida íntima com o Senhor. A morte de cruz, que é loucura para os homens, ela é sabedoria para Deus. E olha o poder do Espírito Santo de Deus agora, trazendo essa clareza ao entendimento de Cristo. Pois naquele momento que Jesus, ele começa a discorrer para os seus discípulos que tudo isso iria acontecer com ele, Pedro, ele se levanta e diz: não, de maneira alguma, nós permitiremos que isto aconteça contigo. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, tira o véu dos nossos olhos e traz a clareza e o entendimento da revelação da palavra de Deus, nós entendemos que Deus sempre está um passo à frente do nosso adversário. Dá um glória a Deus aí. Porque quando os inimigos de Cristo, eles entenderam que ali eles conseguiram lograr êxito contra Jesus, quando ele disse: está consumado naquela cruz, e todos os seus adversários naturais e espirituais, falo do nosso adversário Satanás, comemoravam. Eles não sabiam que ali o plano e o projeto de Deus para a salvação do homem estava sendo concretizado. Glória a Deus por isso. E Pedro, ele começa a lançar este entendimento no ouvido dos seus ouvintes naquele momento, que a cruz, a crucificação, a morte de Cristo nada mais era do que uma continuidade daquilo que Deus estava realizando, aquilo que Deus estava fazendo, querido, nas nossas vidas. Amém? Nós fazemos parte desta promessa. Mas louvado seja o nome do Senhor, querido. Pedro, ele continua discorrendo que a morte, ela não venceu Jesus. Dá um glória a Deus aí. A morte não venceu Jesus, amados. A palavra do Senhor nos diz: ao qual Deus ressuscitou. Repita comigo: ao qual Deus, mais forte, vai, ao qual Deus ressuscitou. A morte não venceu o nosso Senhor, amados. A palavra de Deus diz que Jesus nos fala que Ele deu a sua vida, porque Ele poderia reavê-la de volta.
O salário do pecado é a morte, mas Jesus não tinha que pagar este salário, porque em Cristo Jesus não havia pecado, em Cristo Jesus não havia iniquidade, a não ser naquela cruz que estava o meu, o seu e o pecado de toda a humanidade sobre ele, mas fora isto não, amados. É por isso que ele pôde reaver a sua vida de volta e assim entregá-la, querido, a cada um de nós que o aceitamos, que o confessamos como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Não, naquela caverna que Arimateia doou para ser ali o túmulo de Cristo, querido, não, ele não está mais lá, ele ressuscitou. E Pedro, ele começa a trazer, querido, estas informações aos seus ouvintes, que Jesus, aquele que havia sido crucificado naquela cruz, ele andou com 2 discípulos ali no caminho de Emaús, né, Robert? Com 2 discípulos ele andou no caminho de Emaús, e quando eles chegaram até a casa onde eles iriam pernoitar, e Jesus senta com eles naquela mesa, levanta e parte o pão, os olhos daqueles discípulos são abertos, e eles dizem: como que nós não percebemos que ele era o nosso Senhor? Porque enquanto ele falava, enquanto ele contava acerca dos acontecimentos daqueles dias, o nosso coração queimava. O nosso coração se enchia da presença dele. Então, aquele que havia morrido agora estava andando com os seus discípulos. Aquele que havia morrido naquela sexta-feira, agora a palavra do Senhor diz que no primeiro dia, a saber, no domingo, ele entra na casa onde os discípulos estavam ali a portas fechadas, e ele entra sem abrir a porta, e ele mostra as suas chagas, ele mostra a ferida das mãos, ele mostra a ferida dos pés, ele mostra a ferida na sua ilharga. Então ele prova e comprova que ele ressuscitou. E este Jesus, aqui no capítulo 1 do livro de Atos, é elevado aos céus, diante dos olhos de todos os seus discípulos, e ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, porque eu derramarei o Espírito Santo de Deus. Amados, este Cristo que morreu e ressuscitou, agora Pedro, ele começa a dizer que ele foi exaltado. Cristo morreu, ressuscitou, mas ele foi exaltado, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvides, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrato aos teus pés. Sabia, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora Pedro, ele anuncia aos seus ouvintes que este Jesus que eles haviam crucificado, Deus o exaltou, e Deus o colocou no mais alto e sublime trono. Deus o colocou à destra dele, e é ele quem está lá e intercede por nós. É ele, Cristo Jesus, que é o Senhor da igreja. É ele, Cristo Jesus, que nos governa e intercede em favor das nossas vidas. É ele, este Cristo Jesus, que derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Cristo, ele ressuscitou e está em glória à destra do Pai. Isto é maravilhoso demais, amados, sabermos, porque ele passou por cada uma das lutas, provas e dificuldades que nós estamos sujeitos a passar nesta vida. Ele passou, querido, por problemas e dificuldades, por escarnio, por traição. Ele passou por humilhação, por abandono, querido. Inclusive naquela cruz ele diz: Pai, por que me desamparastes? Então, tudo que estamos sujeitos a passar, querido, ao longo desta jornada e dessa trajetória nessa terra, Jesus, ele já passou.
Ele conhece a nossa dor, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas limitações, e Ele está à destra de Deus para interceder por cada um de nós. Ele está à destra do Pai para ser aquele, querido, que intervém em meio às nossas dores, em meio aos nossos problemas, em meio às nossas dificuldades. Nós temos um caminho certo para ir, nós temos um caminho certo e alguém para recorrer, a saber, Cristo Jesus, que está exaltado no trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, querido. Ele nos conhece nas nossas fraquezas, Ele nos assiste nas nossas limitações, e Ele é aquele que tem graça, favor não merecido, para liberar sobre cada um de nós. Pedro diz acerca da eficácia deste propósito de Deus através da vida, morte, ressurreição e exaltação de Cristo. Pedro, ele não traz, querido, um sermão água com açúcar. Ele não traz um sermão para agradar os seus ouvintes. Antes, pelo contrário, ele expõe: vocês o crucificaram. Os seus pecados, as suas iniquidades o lançaram naquela cruz. A pregação, a palavra foi direta e objetiva. Para quê, querido? Para promover arrependimento no coração dos seus ouvintes. Uma palavra direta para mostrar que os ouvintes da época estavam insensíveis demais, com os seus olhos secos demais, com um coração endurecido demais, mas vocês foram os responsáveis por tal acontecimento. E ouvindo isso, confundiram em seus corações e lhe perguntaram, Pedro e aos demais apóstolos: que faremos nós, irmãos? Qual é o próximo passo? O que nós podemos fazer então para acessarmos esta graça, acessarmos este favor, acessarmos este derramar do Espírito de Deus sobre as nossas vidas? A palavra é única: arrependimento. Sem confissão e arrependimento não há remissão, amados. A verdade é que muitos de nós precisamos nos arrepender da nossa falta de arrependimento, porque o pecado não nos constrange mais, o pecado não nos incomoda mais, o pecado não causa um efeito constrangedor no nosso coração mais. Tudo parece tão normal, tudo parece tão natural. Aquela doutrina do nada a ver parece ser a doutrina que rege a nossa caminhada. E Pedro, ele é bastante claro enquanto às exigências do Evangelho de Cristo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados. Arrependei-vos. Amados, a palavra de João Batista, o precursor de Cristo, era arrependimento. Qual era a sua palavra no deserto para os seus ouvintes? Arrependei-vos e produz, pois, frutos dignos de arrependimento. E em muitas das vezes ele nem era tão sensível assim, tão amável assim. Na verdade, ele falava aos seus ouvintes: raça de víboras, produz, pois, frutos dignos de arrependimento. A palavra de Cristo aos seus ouvintes é: necessário vos é nascer de novo, necessário vos é morrer para uma velha vida, onde você vivia segundo os desejos do seu coração, tendo como rei e senhor o seu próprio umbigo. A palavra de Cristo é: porque vocês, raça vindoura, tenta fugir do salário do pecado. Amados, Deus tem promessas maravilhosas para cada um de nós. Amém ou não amém? Ele tem, amados, um plano maravilhoso de salvação para cada um de nós. Mas o caminho, querido, para acessarmos estas promessas de Deus para nossas vidas é o arrependimento. A palavra de Pedro para os seus ouvintes é: arrependei-vos. Arrependei-vos e sejam batizados. Arrependei-vos e sejam cheios do Espírito Santo de Deus.
A verdade é, amados, que o pecado, a iniquidade e a transgressão, ela precisa deixar de fazer parte da vida do cristão. Precisamos demonstrar, querido, com as nossas ações, com o poder transformador do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nas nossas ações, que o velho homem, ele de fato ficou no passado e que nós agora queremos caminhar em uma novidade de vida em Cristo Jesus. E para isto necessário é que nós venhamos, querido, reconhecer que nós precisamos, querido, de um Salvador, de um Redentor, de alguém, querido, que nos tire das forças que nos puxa para vivermos segundo os princípios e conceitos deste mundo, que, segundo a palavra do Senhor, jaz do maligno. E Pedro, ele continua dizendo, querido, com respeito à promessa de Cristo para as nossas vidas. E a palavra do Senhor diz: porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, e tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amados, o arrependimento traz, querido, um ambiente onde o Espírito da promessa, ele tem lugar para habitar. Jesus, ao ser elevado aos céus, ele disse: não vos deixo órfãos, eu envio para vocês o Espírito Santo de Deus. O Senhor sim nos chama para caminhar em retidão. O Senhor sim nos chama para caminhar em santidade. Sim, Ele nos chama para andar segundo a sua palavra. Mas, querido, Ele não nos chama para fazer tudo isso sozinho, não. O Espírito Santo de Deus está acessível a cada um de nós. O Espírito da promessa está disponível para cada um de nós. E é Ele quem nos ensina acerca de todas as coisas. E é Ele quem nos capacita para termos uma vida reta diante do Senhor. Amados, o Espírito de Deus foi derramado no Pentecostes, e ele está disponível para a igreja de Cristo hoje, e este Espírito está a um passo de cada um de nós, amados, e este passo se chama arrependimento. Este passo se chama mudança de vida. O Senhor nos chama, querido, para experimentarmos esta mudança de vida. E este conflito, ele começa em cada um de nós. Dava o curso do batismo, segunda-feira, para aqueles que se batizaram no domingo, e nós falávamos ali acerca do poder transformador do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E um irmão ali, ele compartilhou como ele já havia mudado e nem havia percebido. E eu contei uma experiência minha, que antes de eu me converter, eu era da boca suja. Gostava de falar palavrão, qualquer situação já explodia e saía, Ronaldo, aquele monte de palavra que não convém no momento. E me converti, batizei, nasci de novo e comecei a andar na presença de Deus. E de repente, um dia, eu, num ambiente familiar, ali em casa com os irmãos, quem nunca brigou com o irmão aí? Então vocês me entendem. E ali naquele ambiente, novo convertido, eu soltei ali um palavrão. E quando eu soltei aquele palavrão, eu parei e pensei: nossa, quanto tempo fazia que eu não falava esses tipos de palavra, e como aquela palavra me magoou, me machucou. E ali eu percebi a obra que o Espírito de Deus já estava operando em mim, sem eu mesmo perceber. Então nós temos este Espírito ao nosso alcance, e é Ele que opera essa transformação em nós, é Ele que opera esta mudança em nós. Então aquilo que compete a mim fazer, eu preciso fazer, mas aquilo que compete ao Senhor fazer, Ele não erra, Ele não falha, Ele não deixa de fazer, amados. Ele está ao alcance de cada um de nós. E talvez essa situação a qual Paulo
ela enfrentava na sua vida seja a realidade de muitos de nós. Lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, a palavra do Senhor nos fala: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha Paulo falando, amados, este que deixou para nós 13 livros do Novo Testamento. Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo, amados, semelhante a mim e semelhante a você, fez o que fez, realizou o que realizou, porque caminhava na dependência do Espírito Santo de Deus. Caminhava entendendo, amados, que ele era homem, e o homem é falível, mas cabe a cada um de nós, amados, lançar o homem no seu lugar de direito, o velho homem no seu lugar de direito, que é o lugar aonde Jesus ele fala para Nicodemos: convém a ti nascer de novo, nascendo da água e nascendo do Espírito. Por isso, amados, este tanque está aberto. Por isso, amados, estas águas estão aqui, as águas tipificam a Cristo, e nós precisamos mortificar o velho eu em Cristo, enterrar o velho eu em Cristo, para que possamos ressurgir, para que possamos nascer de novo, como nova criatura, lavada e remida no sangue de Jesus, que nos purifica. Coloque-se de pé, querido, no seu lugar nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui o nosso irmão, que vai estar se batizando, a subir no altar. Amado, hoje é dia de festa nos céus, e hoje é dia de nos apropriarmos da promessa de Deus para nossas vidas. O Senhor tem promessas para cada um de nós, amados. Uma promessa de salvação, uma promessa de transformação e de mudança de vida. E eu quero orar com você neste momento. E querido, você que está aqui hoje, que ainda não confessou a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você que está aqui hoje e que ainda não desceu as águas do batismo, o Espírito Santo de Deus lhe chama, lhe convida para nascer de novo, para morrer para o velho eu, para morrer para uma velha vida e nascer de novo para uma novidade de vida em Cristo Jesus. Pastor, eu não tenho roupa. Nós temos roupa aqui para você, querido. Nós temos uma roupa limpinha, cheirosinha, para que você possa colocá-la depois de você batizar. Eu não trouxe toalha, pastor, eu não estou preparado. Nós estamos preparados, amados. Seja qual for a sua dificuldade, a sua necessidade, nós iremos supri-la nesta noite. O que não podemos perder é a oportunidade, amados, de escrever o nosso nome no livro da vida. Temos alguém nesta noite aqui, querido? Mais alguém que deseja hoje entregar a sua vida para Jesus, que deseja hoje confessar a Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, descendo as águas do batismo e confessando publicamente Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida? Levante suas mãos. Se você está aqui hoje, querido, e quer descer as águas do batismo, se você está aqui hoje e quer aproveitar essa oportunidade, assim como o nosso irmão, querido, de morrer para si mesmo e nascer para Jesus. Amados, não espere estar pronto, nunca estaremos prontos. A partir do momento que a palavra fez sentido para você, a partir do momento que o seu entendimento foi aberto e que você entende que você precisa de um Salvador, que você precisa de alguém para remi-lo dos seus pecados, querido, se entregue para o Senhor.
Não permita que nada te amarre. Não permita que nada lhe impeça, amados. Deus preparou este momento, Deus preparou essa oportunidade para você nascer de novo. E sim, Jesus não está na feira da pechincha, amados. Jesus é precioso demais para insistir. Não fomos nós, amados, que escolhemos, Ele nos escolheu. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, Ele nos escolheu. Esta foi a palavra que Pedro liberou aos seus ouvintes. E essa palavra trouxe clareza ao entendimento deles e eles foram batizados. Feche seus olhos, querido, neste momento. Quero orar com você. Glória a Deus. Jesus, eu quero declarar. Abra o seu coração na presença do Senhor. Abra o seu coração, querido, na presença do Senhor. Cristo é aquele que se revelou em glória por cada um de nós, amados. A parte dele já foi feita naquela cruz. A parte dele já foi feita, queridos. Ele já levou sobre si o nosso pecado. Ele já levou sobre si a nossa iniquidade. O castigo que nos tirava a paz foi lançado sobre ele. O preço foi pago, amados, e a nós cabe apenas um passo de fé. A nós cabe apenas um passo de ousadia. Aleluia, Jesus. Abra o seu coração na presença do Senhor nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, se mova no nosso meio. Se mova no nosso meio, Santo Espírito. Oh, Rabagacheira, Barabarabaragachá. Teu nome é vida. Em nome de Jesus, Pai. Vai trabalhando, Senhor, em cada vida. Vai trabalhando, Senhor, em cada coração. Vai liberando, Pai, na tua graça. Vai liberando, Pai, na tua unção. Pai, a sua palavra transforma, a sua palavra liberta, a sua palavra nos restaura. Jesus, eu quero declarar. Em nome de Jesus, nós tomamos posse hoje de cada uma das tuas promessas. Nós tomamos posse hoje de cada uma das tuas promessas liberadas sobre a nossa vida. Se arrependa hoje. Confesse seus pecados. Confesse a sua sapato, dizer: pastor, eu aceito Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida.
e eu entrego hoje a minha vida para Ele. Tira o teu sapato, tira o seu sapato e suba aqui no altar do Senhor. Se você deseja hoje entregar a sua vida para Jesus, querido, basta levantar as suas mãos e dizer: eu aceito, eu entrego a minha vida para Cristo. Temos alguém? Temos alguém hoje que quer entregar a sua vida para Jesus? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos acompanhar aqui o batismo do nosso irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Glória a Deus. Glória a Deus. Você aceita Cristo como o único, suficiente Salvador de sua vida? Pastor Giovanni, Pastor Dorival, vamos batizar nesse nome. Transformado, perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem, Deus, sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi. Coloque a mão, querido, no altar do seu coração. Me trouxe aqui sobre a vida de cada um dos meus filhos. Pai, a tua unção poderosa. Amado Deus, o Senhor é aquele que conhece, Pai, o coração, conhece a intimidade de cada um, Senhor. E na noite de hoje, Pai, nós queremos declarar, pelo poder do nome do Senhor Jesus, Pai, a unção, a Deus, que transforma, a unção, a Pai, que liberta, a unção, Senhor, que restaura, Pai. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, entra hoje, Senhor, em cada vida, entra hoje, Pai, cada família aqui representada, Pai. Deus vai dando, Senhor, a unção de vitória. Pai, nós repreendemos hoje toda ação maligna, Deus, contra a vida dos teus filhos. Nós repreendemos hoje, ó Pai, todo o ataque de Satanás, ó Deus, toda arma forjada, toda palavra lançada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós anulamos hoje, Pai, nós mandamos embora toda doença, toda enfermidade, todo mal, ó Pai, do corpo, todo mal, ó Pai, da alma. Em nome de Jesus, liberta hoje, aonde houver, ó Pai, embaraços, ó Pai, aprisionando, Senhor, amarrando, Senhor, a vida dos teus filhos, ó Pai. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda maldição do vício, ó Pai, vai quebrando, Senhor, agora todo pecado de estimação, Pai, tudo aquilo que tem separado dos teus filhos, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, hoje, nós adoramos hoje, Pai, se não há o Espírito do Senhor, ó Pai, em cada vida, em cada coração, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Novo dia recebi, Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Amados, estamos encerrando. Posso encerrar?
ninguém mais quer entregar a sua vida para Jesus hoje, este é o tempo que se chama hoje, amados. Não perca a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Tire o seu sapato. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda e glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Celular, pega o celular, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Tire o seu sapato, querido. Entregue sua vida para Jesus. Suba no altar do Senhor. Nasça de novo. Não perca a oportunidade. Aceita Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Temos mais alguém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, querido. Basta levantar as suas mãos, basta tirar o seu sapato, querido, e tomar a melhor decisão da sua vida. A pergunta é: o que te impede? O que te impede, amados? Nunca estaremos prontos aos nossos olhos. É por isso que a palavra do Senhor nos fala: venha como você está. E deixa Ele fazer a grande obra da sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só quero adorar. Aleluia. Suas mãos, querido, nós estaremos encerrando, dando a bênção apostólica. Ainda dá tempo. A água está ali, quentinha. Está quentinha a água, meu querido. Tem roupa, tem toalha, tem chinelo. Basta você ter a ousadia necessária. Que a bênção do Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo venha ser sobre todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, querido. Beijo no seu coração. Vá com Jesus. Tenha uma semana poderosa e de vitória. Só quero adorar.